Na madrugada desta quinta-feira, dia 29, uma notícia atravessou os corações daqueles que compõem a grande multidão do povo de Deus no Brasil e além fronteiras. Carmen Celebray partiu para a eternidade. Esposa do pastor Joel Celebray, líder do evento que leva o mesmo nome e se tornou símbolo de manifestações pentecostais marcadas por poder, lágrimas e quedas no espírito, Carmen faleceu após uma curta, porém intensa, batalha contra um câncer raro e agressivo. A doença foi diagnosticada há pouco mais de 2 meses e, desde então, a rotina da família, da igreja e dos milhares que acompanham o Ministério Celebray se transformou em clamor, jejum e intercessão. Mas, como diria o apóstolo Paulo, que tantas vezes foi citado nos púlpitos em meio à tempestade, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A despedida de Carmen não veio com aviso prévio. Ela foi rápida, silenciosa, quase como ela sempre foi em vida. Uma mulher de bastidores, de oração, de fé inabalável, mas também de poucas palavras. Enquanto o pastor Joel explodia no altar com seu estilo conhecido de ministrar, voz potente, mãos levantadas, sopro que derruba, glória que faz chorar, Carmen estava ali, nos bastidores, coordenando, intercedendo, preparando o terreno espiritual e cuidando para que tudo estivesse em ordem. Era ela quem recebia os cantores com seu sorriso manso e aquele café forte com pão de queijo. Era ela quem acolhia as mulheres da igreja com escuta, discernimento e oração silenciosa. Era ela quem passava noites em claro quando as caravanas vinham de longe para os congressos, preocupada se haveria comida suficiente, se os colchões estariam limpos, se os voluntários precisavam de reforço. Era ela, sempre ela, mesmo sem microfone, mesmo sem destaque, sustentando uma estrutura de fé que hoje lamenta profundamente sua ausência. A notícia de sua morte foi confirmada por familiares e amigos através das redes sociais ainda no início da manhã, e não demorou para que os perfis de líderes evangélicos, cantores gospel e milhares de fiéis se enchessem de homenagens. Pastores de diferentes denominações publicaram fotos antigas, trechos de pregações, recordações de bastidores. Muitos lembraram da mulher que abraçava com o olhar, que orava baixinho ao pé do ouvido e que sempre sabia a palavra certa para consolar. Uma mulher que viveu o evangelho sem espetáculo, mas com profundidade, que foi esposa, mãe, amiga, conselheira, guerreira. Tudo sem fazer alarde. O pastor Joel, visivelmente emocionado, escreveu poucas palavras, mas carregadas de dor e fé. Hoje o céu recebe essa grande mulher de Deus. E a internet parou. Aqueles que seguem o Ministério Celebray sabiam do amor profundo que existia entre os dois. Não era só parceria de púlpito, era união de alma. Era ela quem segurava a mão dele quando o peso do ministério era demais. Era ela quem lembrava que havia hora de orar, mas também hora de descansar. Era ela quem o encorajava a continuar mesmo quando as críticas vinham de todos os lados. E era também ela quem dizia: "Vai, Joel, sopra esse povo, porque a unção tá aí." A última vez em que Carmen foi vista publicamente foi num dos cultos realizados em sua casa. Já debilitada, sentada numa poltrona cercada de intercessores, ela fechava os olhos e movia os lábios em oração. Quem esteve lá diz que o ambiente era tomado por uma paz indescritível. Havia uma doçura no ar, como se o céu tivesse visitado aquela sala. Algumas imagens circularam discretamente nas redes, mas ninguém ousou transformar aquele momento em espetáculo. Era Carmen, mais uma vez, sendo luz sem precisar de palco. Os cantores que passaram pelo Celebray ao longo dos anos também se manifestaram. Muitos lembraram da primeira recepção, daquele momento em que chegavam cansados da estrada e encontravam Carmen com um prato quente, um abraço e uma oração. Outros relembraram como ela sempre estava atenta ao mover de Deus. Se alguém se
Quebrantava no louvor, ela ia discretamente, impunha as mãos e intercedia, sem atrapalhar, sem chamar atenção. Era como se ela soubesse exatamente o que o céu estava fazendo ali. Um dos músicos escreveu: Carmen era o termômetro espiritual do Celebrai. Quando ela se levantava para orar, a gente sabia. Algo grande ia acontecer. E acontecia. Quantas curas, quantos milagres, quantas vidas transformadas durante os congressos. Joel soprava e o povo caía. Mas havia uma retaguarda invisível que sustentava aquele fogo, e essa retaguarda tinha nome, sobrenome e joelhos calejados. Tinha noites sem dormir e dias de jejum. Tinha lágrimas derramadas por filhos que não eram seus, por lares que ela nunca visitou, por gente que só Deus sabia o nome. Essa era Carmen, a mulher que não queria holofotes, mas andava com a luz, que não buscava reconhecimento, mas era reconhecida pelo céu. O câncer chegou de forma inesperada, um diagnóstico difícil, daqueles que nos fazem perguntar: por quê? Em poucos dias, a notícia correu. Carmen estava doente e era grave. A igreja se mobilizou. Cultos de intercessão foram realizados em várias cidades. Correntes de oração se formaram em grupos de WhatsApp. As redes sociais se encheram de pedidos, clamor, declarações de fé. Joel, mesmo abatido, continuava firme no púlpito, pregando com lágrimas. Em um dos cultos, ele disse: a luta é grande, mas o nosso Deus é maior. Eu creio no milagre, mas também me rendo à vontade dele. As palavras foram como faca em coração de muitos, mas também revelaram a maturidade de quem sabe que o Evangelho não é contrato com o livramento, e sim aliança com a eternidade. Nos últimos dias, quando o quadro de saúde de Carmen se agravou, amigos próximos foram autorizados a visitá-la. O que relataram foi impactante. Mesmo fraca, ela mantinha um semblante sereno. Pedia que não chorassem por ela. Pedia que continuassem orando, mas sempre dizendo: se o pai quiser me levar, estou pronta. Uma dessas amigas contou que, numa das visitas, Carmen pegou sua mão, olhou nos olhos e disse: cuida das mulheres da igreja. Ensina elas a orar, a esperar no Senhor, a não desistirem. Tem muita gente boa se perdendo por falta de firmeza. Me promete? E ali, naquela despedida silenciosa, Carmen plantou mais uma semente de legado. A morte nunca é fácil. Mesmo para os que creem, mesmo para os que pregam sobre a glória do céu, mesmo para os que vivem com os olhos na eternidade. Há dor. Há saudade. Há um vazio que não se preenche. Mas há também consolo. A certeza de que Carmen foi recebida com honra pelos anjos, que foi chamada pelo nome, que entrou no descanso eterno com a mesma leveza com que caminhava entre os corredores da igreja, e que agora está diante do trono, vestida de branco, com a coroa dos que venceram. A igreja Celebrai decretou luto oficial de 7 dias. Os cultos seguirão, mas com um espaço simbólico reservado no altar. O lugar de Carmen, o lugar de quem sempre esteve ali, mesmo sem ser vista. O pastor Joel, com a voz embargada, disse que vai continuar. Ela não queria que eu parasse. Me pediu para seguir. Disse que o Celebrai não era só nosso, era de Deus. Então eu vou continuar. Mas vai doer. E doeu. E vai doer por um bom tempo. Porque algumas perdas a gente aprende a carregar, não a superar. Nos céus, talvez esteja acontecendo hoje um Celebrai eterno. Talvez os anjos estejam dançando. Talvez alguém esteja sendo curado. Talvez Carmen esteja sorrindo com aquele mesmo jeito manso, abraçando os que chegaram antes dela. Talvez esteja olhando por nós. Talvez esteja sussurrando ao ouvido do Senhor: cuida deles por mim. E nós ficamos aqui, com o legado, com as lembranças, com as orações que ainda ecoam pelas madrugadas. Ficamos com o exemplo de fé, com a firmeza silenciosa, com o amor que acolhia.
Ficamos com a saudade, que é o preço de quem amou muito. Mas também ficamos com a esperança, porque um dia todos os que estiverem em Cristo se reencontrarão. E naquele dia não haverá mais dor, nem luto, nem câncer, nem despedida. Haverá só alegria, haverá só eternidade, haverá só Jesus. E Carmen sorrindo do jeito dela, esperando por nós.